E falar da minha vocação é falar dessa conquista de Deus na minha vida. Chegou um tempo em que eu me senti seduzido e eu me deixei seduzir pela graça de Deus, pela própria experiência com Deus. É bonito pensar nessa realidade porque nenhuma vocação é iniciativa própria. A vocação é, sem sombra de dúvida, uma iniciativa de Deus. E é assim que eu me sinto. Eu só consigo responder, mesmo em meio às minhas insuficiências, porque Deus me garante a graça necessária para bem viver cada fase. Foram ali 2 anos de formação inicial, foram 3 anos vivendo a filosofia, depois vivi um ano pastoral, agora ainda estou a viver a teologia, e que rico é essa experiência de viver cada fase habitando-a, né? Vivendo cada tempo habitando este tempo, mas sabendo dentro do meu coração que Deus me chama a ser padre. E eu sempre tive isso muito claro dentro do meu coração. Se Deus me chama, Ele me capacita, e as minhas autoridades vão ali sendo, sem sombra de dúvida, a voz de Deus. Eu aprendi isso na Canção Nova. Não tem como desassociar todo esse aprendizado da vida formativa. Eu sou um fruto da formação em que eu fui absorvendo aqui ao longo desses quase 10 anos dentro da comunidade. Então hoje estou aí às portas do diaconato. Serei ordenado diácono no dia 8 de dezembro de 2025, né, desse ano, aqui na sede Évora, por Dom Francisco. E não tem como dizer dessa graça tão grande que Deus me confia, sem dizer desse percurso que eu venho fazendo. Eu comecei meus estudos no Brasil e estou concluindo cá em Portugal. Fui enviado em missão no ano passado para concluir os estudos cá em Portugal, diante de uma necessidade, uma demanda, né, da comunidade. E que riqueza foi poder dar o meu sim a Deus na Canção Nova e viver essa experiência. Hoje eu colho os frutos dessa obediência a Deus por meio das minhas autoridades. Que riqueza, estudo hoje aqui no Instituto Superior de Teologia de Évora. E às vezes nós comentamos em casa, mas também parte da experiência que vivemos, quanto nós tratamos ali da teologia, mas também do âmbito da aplicação dessa teologia. Nossos professores, na grande maioria, são padres, são religiosos, mas temos também algumas irmãs que lecionam para nós. E que riqueza perceber o zelo para com a formação aqui do Instituto, mas também o zelo de formar pastores. Eu aqui faço menção a um professor que ele sempre ali nas aulas, ele gosta de dizer assim: mas diante disso, né, como Jesus responderia? Como nós devemos pensar mais como Jesus. Isso pode parecer simples numa fala como essa, mas na profundidade da aplicação da vida pastoral, isso é muito profundo. E ainda mais nos dias de hoje, que o mundo, né, no sentido lato aqui da palavra, cobra respostas imediatas, por muitas vezes nos cobra respostas que às vezes até não temos condições de dar ali. E eu aprendo aqui também essa verdade de saber esperar, de viver a prudência. É interessante pensar de como Jesus faria diante de tantas situações que nos chegam hoje e que às vezes não temos resposta a não ser dizer: eu estou aqui para lhe ouvir. Então, eu vejo que esse processo formativo que eu vivo hoje é nutrido por esse amor pela sabedoria, pela teologia, mas também um amor para com o povo de Deus, para com a igreja. E isso em mim é nutrido de uma forma muito bonita. Não serei ordenado sozinho, sou eu e mais 2 irmãos. E como é bonito olhar na vida também deles, né? Entramos juntos na Canção Nova, há 9 anos atrás, e ver o quanto Deus vai fazendo na nossa vida como irmãos, cada um ali do seu jeito, da sua forma, dando a sua resposta para Deus. Também no processo de maturação de cada um. É bonito ver que Deus faz na nossa vida e também daqueles que estão ao nosso redor. Então,
poderia também dizer muitas outras coisas aqui, mas eu gostaria também de dizer a escolha do meu lema diaconal, mas é o lema da minha vida. Num dado momento da formação, nos orientaram para ler um livro de Monsenhor Jonas Abib. E esse livro se chama Vocação, um Desafio de Amor. Eu vivi um processo de conversão lendo aquele livro. Eu já era católico, eu já era praticante, eu ia à missa aos domingos, praticava a caridade. Mas houve um momento do livro em que eu li uma frase que revirou a minha vida e o meu interior. Quero que fique gravado em meu coração: o meu nome é vontade de Deus, eis a minha nova identidade. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu li essa oração. Eu vivi um processo de conversão tão grande que eu costumo dizer que o Padre Jonas na minha vida é mais do que o fundador da Canção Nova, é mais do que o meu pai fundador, é assim que nós o chamamos carinhosamente. Monsenhor Jonas na minha vida é um marco de conversão. Naquele dia, eu vivi um novo processo de conversão na minha vida e que me impulsionou a dar o passo de seguir a vontade de Deus neste caminho mais específico na vida missionária e, ouso dizer, também na vida sacerdotal que eu almejo abraçar. Eu me lembro de como eu estava sentado, como estava aquele dia, de como eu estava, e eu me lembro como eu fiquei mexido, revirado. E aquela frase me acompanha até hoje. E quando eu fui rezar para o meu lema sacerdotal, para o meu lema diaconal que eu vou abraçar agora, eu ficava pensando como eu vou traduzir isso aqui no Evangelho. E quando eu pensava nisso, eu pensava em uma oração que Nosso Senhor nos ensinou ali em Mateus 6. Em Mateus 6, Jesus ensina para que os filhos de Deus, os filhos no Filho, possam chamar Deus de Pai, e nos ensina a oração do Pai Nosso. E no versículo 10 do capítulo 6, nós rezamos todos os dias quando vamos à missa: seja feita a vossa vontade, quando rezamos o Pai Nosso. Quando eu pensei nessa realidade de fazer a vontade de Deus, e nessa oração do Pai Nosso eu disse: aqui está o cerne da minha vocação. Eu considero que eu sou um amante da vontade de Deus, tá? Por muitas vezes eu paro e rezo e medito, pensando o que Deus quer nesse tempo da minha vida. E por muitas vezes eu quero desassociar a vontade de Deus da minha. Mas eu entendi ao longo dessa minha trajetória na Canção Nova, como missionário, como consagrado, que a nossa vontade, aos poucos, é no decorrer da vida que ela vai mesmo se unindo com a vontade de Deus, ao ponto de um dia falarmos que nós vamos enxergar uma única vontade. A nossa vai estar tão junta com a vontade dele, que vai se tornar uma só. Eu acredito que aí está a via da santidade. E eu entendi que foi para este movimento que Deus me chamou, para unir a minha vontade com a vontade dele. Aqui eu não quero dizer que a minha vontade é má, que a vontade de Deus é severa, nada disso. Eu quero dizer que a minha vontade como gente quer se unir à vontade de Deus como Deus da minha vida. Eu quero que Deus seja Deus da minha vida. E por isso eu escolhi esse lema. Muitas coisas eu poderia dizer aqui hoje, do quanto eu fui moldado e forjado no exercício dessa minha vocação na Canção Nova. Mas se eu puder deixar um recado para você, eu quero deixar um recado de felicidade. Eu sou feliz em ser de Deus na Canção Nova. Eu sei que eu não sou perfeito, estou longe disso, né? Quem mora comigo vê ali o meu desejo e o meu esforço de ser de Deus. Mas dentro do meu coração, e eu consigo testemunhar também isso no coração, ali nas ações dos outros que estão comigo, um desejo profundo de fazer a vontade de Deus. No fundo, todos nós que deixamos a nossa casa para seguir esse projeto que por muitas vezes damos esse nome de vontade de Deus, é a maior certeza que nós podemos ter na nossa vida.
de que o sacrifício do deixar vale, porque esta é a promessa de Deus. Imagine, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a oração daquele que confia inteiramente que Deus está fazendo na nossa vida a vontade dele. Então, eu gostaria de deixar registrado isso aqui, do quanto sou feliz em ser de Deus, o quanto colho frutos de felicidade, não aqui isentando o sacrifício, as dores, os dilemas interiores, né? O próprio sofrimento que o caminhar comporta, né? Não somos apartados do mundo, eu não estou numa bolha, eu vivo no mundo, mas sabendo que eu sou de Deus, porque eu não sou deste mundo. E é bonito pensar nisso, porque o Papa Francisco, né, o saudoso Papa Francisco, dizia sobre o anúncio do Evangelho para todos. E é para isso que eu quero gastar o resto da minha vida, para anunciar o Evangelho para todas as pessoas. Todos aqueles que eu ter a oportunidade de dizer da boa nova do qual eu experimento. Não é falar de um evangelho técnico que está ali para os outros viverem. Não, eu tento viver na minha vida todos os dias. O Padre Jonas nos ensinou que a nossa regra é o evangelho, vivo e vivido. Essa expressão sempre foi importante para mim, porque é tão difícil viver o evangelho, mas é gratificante conseguir olhar os pequenos passos, as pequenas conquistas, em meio até mesmo os fracassos, as quedas, as decepções, e entender que não é porque somos religiosos, no sentido aqui que todos conhecem da palavra, que somos isentos dessas fatalidades humanas. Mas Deus nos dá uma graça, com certeza, a graça de seguir e persistir seguindo na vontade de Deus. Então eu gostaria de encerrar dizendo aqui essa frase que tão importante é, foi e será na minha vida. Quando o Padre Jonas disse: o meu nome é vontade de Deus, eis a minha nova identidade. Eu espero que isso fique gravado o resto da vida no meu coração, mas também no seu, de certa forma, que fique gravado nos nossos corações de que nós precisamos sim alcançar essa nova identidade, a identidade de homens e mulheres que querem a todo custo a nadar contra a maré para fazer a vontade de Deus. Não importa o que as outras pessoas dizem, o importante é que nós precisamos a todo custo seguir a vontade de Deus para as nossas vidas. Talvez você aí se sinta provocado a dar uma resposta. Talvez no seminário diocesano, não sei, você na vida religiosa, numa vida em uma nova comunidade. O testemunho que eu tenho para lhe dizer é o seguinte: eu sou muito feliz por ser de Deus. Então é isso que eu gostaria de partilhar com você neste dia. Então que Deus abençoe. Abraço, fique com Deus. Até dia 8 de dezembro. Lhe espero lá.